Olá a todos, o meu nome é Bruno Silva, sou aluno do mestrado em Engenharia do Ambiente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, e venho aqui falar-vos um pouco sobre aquele que tem sido o meu trabalho neste último ano, que se assenta então na gestão inteligente de águas pluviais em meio urbano, mais especificamente na avaliação da capacidade da captação da água das chuvas em Portugal continental. Referir também que este projeto tem o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do programa Norte 2020. Fazendo então aqui uma pequena contextualização, a água potável é um bem essencial para a sobrevivência dos seres vivos, em especial do ser humano, mas contudo a sua disponibilidade está a ficar cada vez mais limitada. Assim sendo, é importante nós gerirmos cada vez de uma forma cada vez mais consciente este bem, permitindo então assim satisfazer as necessidades básicas a uma escala global. Durante 2 centenas de anos, a gestão da água potável ou para consumo foi feita com uma mentalidade de controlo e dominância, ou seja, como se este bem fosse inesgotável. Contudo, com o crescimento da população e, sobretudo, das áreas urbanas, começou-se então a verificar um aumento das redes de drenagem que acabou por interferir no ciclo natural da água e que trouxe também consequências como, por exemplo, o aumento do escoamento e a diminuição da retenção da água. Assim sendo, ou para além disto, há também algumas questões preocupantes, como também as perdas de água nos sistemas de abastecimento. Sim, sendo de uma forma muito resumida, então, a gestão do abastecimento de água potável em áreas urbanas é cada vez mais crítica, uma vez que enfrenta problemas cada vez maiores, sobretudo devido à escassez de água. Esta escassez que é causada sobretudo pelas mudanças climáticas e pelo rápido crescimento urbano, e no caso do crescimento urbano, irá então trazer consequências ou alterações a nível do ciclo hídrico regional e também da geologia dos leitos dos rios. Depois, no que diz respeito então ao objetivo deste trabalho, é a avaliação então do potencial da captação de água das chuvas em áreas residenciais dispersas de Portugal continental, através do uso de ferramentas SIG, Sistemas de Informação Geográfica, sendo que então o programa utilizado foi o ArcGIS Pro versão 3.0.3. Um, a importância ou o que nos fez trabalhar sobre isto foi então o facto desta técnica ser uma solução que poderá ser viável na redução da escassez de água e também no controle de ligações ilegais de água pluvial às redes de saneamento, sendo que através deste segundo ponto irá haver uma menor sobrecarga destas redes, o que permitirá então uma maior facilidade na preservação da qualidade da água e também no cumprimento de regulações jurídicas. Esta técnica, depois, por outro lado, traz também vantagens, quer a nível ambiental, quer a nível socioeconómico, como por exemplo, a nível ambiental, uma vez que reduz a escassez de água, irá então aumentar a disponibilidade da água potável, e depois na parte socioeconómica, se nós não estamos a consumir água da rede pública e estamos a consumir água das chuvas que é gratuita, iremos ter então uma redução do consumo de gastos em consumo de água potável. Falando agora um pouco naquilo que foi o nosso método de trabalho. Inicialmente aquilo que fizemos foi então o cálculo da precipitação para cada município. Para isso, a primeira coisa que fizemos foi então obter um raster com a normal meteorológica de 1959 e 1991, sendo que depois, através da ferramenta Zonal Statistics S-Table, fizemos então no ArcGIS o cálculo dos valores médios da precipitação anual para cada cidade. Feito este cálculo, aquilo que fizemos foi então uma categorização e obtemos então este mapa que está aqui, que nos permite verificar que as maiores precipitações ocorrerão então na zona mais a noroeste do continente português, enquanto que as menores precipitações serão a sul, principalmente na zona do Alentejo e do Algarve. De seguida, aquilo que fizemos foi
obter os consumos per capita do ano 2011. Isto porquê? Porque uma shapefile que nós vamos utilizar mais à frente, que é a shapefile das áreas edificadas, é referente aos edifícios que existiam no ano 2011. Então, assim, para os dados baterem minimamente certos, decidimos também fazer a recolha dos consumos per capita desse mesmo ano. A seguir à recolha destes dados, aquilo que fizemos foi organizar os consumos per capita numa folha de Excel, sendo que de seguida então introduzimos ou importamos esta folha Excel no ArcGIS, obtendo então esta tabela de atributos e consequentemente este mapa que nos mostra então quais são as cidades que têm maiores e menores consumos. Isto está sempre ligado às áreas de tipo 2. Não nos esquecer que todos os dados serão relativos às áreas de tipo 2. Depois, aquela parte que se calhar deu mais trabalho e demorou mais a fazer, que foi então o cálculo das áreas dos edifícios. Para isto, inicialmente, então, recolhemos a dita shapefile das áreas edificadas, como eu já referi, referente ao ano 2011. De seguida, criamos uma nova shapefile, onde digitalizamos então os edifícios tipo 2. O tipo 2 foi determinado pelo autor da shapefile das áreas edificadas, que segundo o que ele diz, as áreas tipo 2 serão então áreas residenciais isoladas ou dispersas, ou seja, áreas residenciais que não têm mais que 9 edifícios residenciais. Digitalizamos então cerca de 50 áreas deste tipo. E após a digitalização, então aquilo que fizemos foi calcular todos os polígonos que nós desenhamos, ou seja, todos os edifícios que nós digitalizamos, através da ferramenta Calculate Geometry. Após o cálculo dos polígonos, aquilo que fizemos foi exportar a tabela de atributos para o Excel, fazer a soma de todas as áreas dos edifícios ou de todos os edifícios de cada área e depois então fazer a construção deste gráfico. Este gráfico aquilo que nos mostra é então a relação entre a área edificada e a área efetiva de edifícios, sendo que no eixo do X temos as áreas das áreas edificadas e depois no eixo dos Y temos a área efetiva de edifícios da respectiva área edificada. Após a obtenção deste gráfico, pedimos então a equação da reta, sendo que é esta que está aqui. Esta equação vai nos permitir, para todas as restantes áreas deste tipo, fazermos a extrapolação de dados. Porque se nós substituirmos o x pelo valor da área edificada, ele vai nos dar aproximadamente, com cerca de 95% de certeza, qual será o valor da área dos edifícios efetiva, ou da área efetiva de edifícios. Após então a obtenção desta reta, aplicamos a reta diretamente no ArcGIS, sendo que obtemos então este mapa, peço desculpa, que está aqui, que nos mostra então quais são as cidades onde há uma maior quantidade de edifícios em áreas tipo 2 e uma menor quantidade de edifícios. De seguida, calculamos então o consumo de água anual em cada edifício. Para isso, aquilo que fizemos inicialmente, fomos à shapefile das áreas edificadas, criamos uma nova coluna onde iríamos calcular o número de residentes, sendo que então este número de residentes nos é dado pela multiplicação da densidade de residentes daquela área edificada a multiplicar pela sua área. De seguida, criamos uma nova shapefile através da ferramenta Tabulate Intersection, em que importamos os consumos per capita, que já tínhamos anteriormente, e depois aqui, ao utilizarmos esta ferramenta, aquilo que o ArcGIS faz é, em todas as áreas edificadas, por exemplo, da Abrantes, ele vai fazer o somatório do número de residentes que tem lá. E assim obtemos os residentes, ou todos os residentes destas áreas, de áreas tipo 2, em cada município. De seguida, criamos uma coluna para calcularmos o consumo então em cada município, sendo que depois o consumo nos é dado pela multiplicação do consumo per capita pelo número total de residentes. Obtendo então assim este mapa que nos mostra quais são as cidades onde há maiores consumos e as cidades onde haverá menores consumos. Depois, por fim, calculamos também o armazenamento potencial anual, que depois nos permitiu calcular aquele que seria o valor que nós iríamos avaliar, que será então a capacidade de captação.
Ora, para calcular o armazenamento potencial, aquilo que fizemos outra vez com recurso ao Tabulate Intersection, criamos uma nova shapefile, onde importamos então a área efetiva dos edifícios de cada município e depois também a precipitação média anual de longa duração de cada município. De seguida, criamos uma nova coluna para calcular o potencial, sendo que então o potencial é-nos dado pela multiplicação da precipitação média pela área dos edifícios. De seguida, tínhamos todos os dados necessários então para calcular a capacidade de captação. Mais uma vez, uma nova shapefile, uso do Tabulate Intersection e importamos então dois valores, que foi o consumo e o potencial anteriormente já calculados. De seguida, criamos então a coluna para a capacidade e fizemos o cálculo deste indicador através da divisão do potencial pelo consumo. Depois fizemos também um segundo cenário em que definimos que apenas 25% dos edifícios iriam estar a fazer a captação da água das chuvas, sendo que para obtermos estes valores então aquilo que fizemos foi pegar na capacidade anteriormente obtida e multiplicar por 0,25, obtendo então 25% da capacidade. Falando então agora naqueles que são os nossos resultados. No caso da capacidade máxima de recolha, é possível então verificar que praticamente em todo o território continental português é possível satisfazer os consumos através da captação da água das chuvas. Contudo, temos aqui duas cidades que serão Lisboa e Albufeira, que isso não é possível, ou seja, que a capacidade é inferior a 1. Isto pode verificar-se por dois motivos. Estamos a falar de zonas altamente populacionadas, com grande densidade populacional, o que se irá traduzir em grandes consumos e, por isso, se são zonas onde a precipitação tendencialmente é menor, não haverá uma capacidade tão grande para satisfazer. Por outro lado, como são centros urbanos muito grandes, capital de Portugal, Lisboa, estamos a falar de uma cidade com cerca de 1857 habitantes e Faro com cerca de 4311 habitantes, acabam por se integrar sim nas áreas tipo 1, sobretudo, ou seja, áreas residenciais com mais de 10 edifícios residenciais e não nas áreas isoladas. Logo, acaba por não ter significância para estes dados, acaba por se traduzir então numa capacidade muito reduzida. Depois também é importante referir que temos aqui no distrito de Beja, Évora e Porto Alegre alguns municípios com uma elevada capacidade de recolha, apesar de serem cidades que têm uma baixa precipitação. Isto pode ser justificado pelo simples facto de que estamos a falar de zonas mais interiores, zonas menos populacionais, ou seja, têm uma densidade populacional muito mais reduzida, e por isso mesmo os consumos serão menores. Se os consumos são menores, a necessidade de água captada não será tanta do que se calhar numa cidade mais populosa. Depois também por outro lado, estamos a falar de zonas onde predominantemente existem edifícios unifamiliares, ou seja, um edifício ou uma casa para uma família, o que se traduz numa maior superfície de captação ou numa maior área de captação per capita, digamos assim. Quanto aos restantes municípios, podemos verificar que o comportamento da capacidade é muito semelhante ao comportamento da precipitação, ou seja, onde há maiores precipitações haverá maiores capacidades, onde há menores precipitações haverá menores capacidades. Contudo, este é um cenário que se pode dizer que será utópico, ou seja, não é expectável que aconteça, porque os próprios sistemas de captação terão perdas, ou seja, não serão 100% eficazes, e depois nem todas as casas implementarão estes sistemas. Assim sendo, criamos então o cenário da capacidade de 25% de recolha, sendo que os restantes 75% representam então as perdas de eficácia na própria captação da água, seja devido à superfície ou até mesmo às alterações da precipitação durante o ano, ou então aos fatores mais ligados à população em si. Isto porquê? Porque os proprietários podem não ter uma facilidade económica em instalar estes sistemas, ou seja, podem ter dificuldades económicas. A própria construção pode não permitir a instalação de sistemas, pode haver a falta de interesse por parte dos proprietários, entre outros motivos.
Assim sendo, neste cenário podemos ver que há uma redução relativamente considerável em alguns pontos na capacidade. Contudo, conseguimos verificar ainda que na maioria do território português continental, ou seja, na maioria dos municípios, a capacidade mantém-se ainda acima do 1, o que nos diz que é possível então satisfazer os consumos com a captação de água das chuvas. É importante referir também ainda, outra vez, no distrito de Beja, os concelhos de Cuba, Moura e Barrancos, e depois cá acima, mais acima em Porto Alegre, os concelhos de Alter de Chão e de Avis, que ainda têm uma capacidade relativamente muito alta. Isto pode ir ao encontro daquilo que eu já referi antes, zonas pouco populosas, baixos consumos, logo conseguem satisfazer melhor. Depois temos também aqui as duas zonas, por exemplo, aqui nesta Porto e Matosinhos, que são estas duas manchas que estão aqui a rosa, que estão numa zona até de uma considerável precipitação, contudo mostram uma eficácia abaixo de 1. Isto também vai ao encontro do que eu já referi antes em relação a Lisboa e Faro. Porquê? Porque estamos a falar também de dois grandes centros urbanos, uma grande concentração de edifícios, logo não se irá integrar ou não se irão integrar na parte das zonas isoladas, zonas residenciais isoladas, o que não irá então trazer grande relevância para estes dados. Depois, quanto aos restantes aos restantes municípios, peço desculpa, podemos continuar a verificar um comportamento muito semelhante àquele que será da precipitação, onde teremos maiores precipitações, teremos então uma maior concentração de cidades com maior capacidade, onde temos uma menor precipitação, teremos então uma menor, peço desculpa, capacidade de captação. Assim sendo, podemos concluir então que a capacidade de captação irá depender de diferentes variáveis. Diferentes variáveis que podem ser o tipo de superfície de edifício, a possibilidade de instalação de infraestrutura para a captação da água, a falta de interesse, dificuldades económicas, entre outros que já referi antes. Ainda assim, mesmo considerando apenas que 25% dos edifícios irão captar água das chuvas, é possível de facto verificar num panorama geral que é possível satisfazer as necessidades de consumo, e quando isso não acontece, pode ser devido a uma elevada densidade populacional, que está associada a um alto consumo, à presença de muitos edifícios multifamiliares, o que faz com que os dados não entrem para este estudo, e depois zonas urbanas extensas associadas a uma baixa precipitação, ou seja, onde chove pouco, mas há muito consumo. Em jeito de conclusão, com estes dois pontos, conseguimos perceber que, mesmo que hajam zonas que não é possível satisfazer as necessidades de consumo, será possível, ou haverá a possibilidade de, com as águas das chuvas, ser possível o uso da água para fins não domésticos, para fins não potáveis, ou seja, para regar jardins, para campos agrícolas, para a lavagem de automóveis, para uso, por exemplo, nos autocolismos em casa, entre outras situações. Depois podemos também verificar que a capacidade de captação acaba por ser muito semelhante ou melhor, o comportamento da capacidade da captação acaba por ser muito semelhante ao comportamento da precipitação. Gostaria também de referir, antes de terminar, que seria interessante no futuro haver mais estudos sobre este tema, de forma a integrar os restantes tipos de áreas, ou seja, as áreas residenciais e as áreas não residenciais, e também a integrar as diferentes variáveis, de modo a tentar perceber qual será a influência que terão então no comportamento da capacidade. E depois também lá está, se calhar fazer um estudo mais específico, de modo a tentar perceber se de facto, se for só em contexto de utilização para água de fins não potáveis, se de facto é mesmo viável ou não fazer o uso e a captação da água das chuvas. Obrigado a todos pela vossa atenção dispensada.